Áudio 39, página 287, a ruptura radical com a gestão de tempo tradicional. O método GTD é significativamente diferente do treinamento tradicional de gestão de tempo. Muitos desses modelos os deixam com a impressão de que alguma coisa que diz a si mesmo para fazer não é tão importante, não vale a pena monitorá-lo, gerenciá-lo ou lidar com ela. Na minha experiência, isso não está correto, pelo menos em termos de como parte do consciente de nós funciona. Entretanto, é assim que a nossa mente consciente opera, por isso todo acordo deve ser consciente. Isso significa que eles devem ser capturados, esclarecidos e revisados objetivamente e com regularidade, com toda a consciência, a fim de que você possa colocá-los em seus devidos lugares na sua área de gerenciamento pessoal. Se isso não acontecer, eles acabarão absorvendo mais do que merecem da sua energia interior. Qualquer coisa que seja mantida apenas na sua cabeça exigirá mais ou menos atenção do que merece. O motivo para capturar tudo não é que tudo seja igualmente importante, é que não é. As pendências que não forem capturadas criam confusão e imobilidade por causa da pressão que geram e da atenção que absorvem. Qual é a quantidade de captura necessária? Você vai se sentir melhor capturando qualquer coisa que ainda não tenha capturado. Quando diz a si mesmo, é verdade, preciso comprar manteiga na próxima vez que for ao mercado, e escreve isso na lista de compra, você se sente melhor. Quando lembra, preciso ligar para o meu consultor financeiro para saber sobre o fundo de investimento, e escreve isso em algum lugar que saiba que quando você tiver um tempo e acesso a um telefone, você se sente melhor. Mas ainda haverá anos-luz de diferença quando você sabe que capturou tudo. Quando você vai saber quanto deixou em sua cabeça para ser capturado. Só quando não restar mais nada. Se alguma parte de você ainda estiver vagamente ciente que não capturou tudo, você de fato não consegue saber que percentual capturou. Como vai identificar um momento em que não resta mais nada? Quando nada mais aparecer como lembrete em sua mente. Quando a única coisa na sua mente é a única coisa na sua mente, você estará presente no estado de fluxo, sem distrações entre trabalho e lazer. Isso não significa que a sua mente tenha se esvaziado por completo. Se você estiver consciente, sua cabeça se mantém concentrada em alguma coisa. Mas se ela mantém o foco em uma única coisa de cada vez, sem se distrair, você está em seu estado de fluxo. Sugiro que use a sua cabeça para pensar sobre as coisas em vez de pensar nas coisas. Você deseja agregar valor ao raciocínio sobre projetos e situações e não gerar estresse por simplesmente se lembrar de que eles existem e que precisa fazer algo a respeito. Para alcançar esse estado mais produtivo, será necessário capturar tudo. Isso exige foco e uma mudança de hábitos para se treinar a reconhecer e anotar todos os menores compromissos consigo mesmo, assim que eles forem criados na sua mente. Fazer o processo de captura da forma mais completa possível e então adotar esse comportamento de reunir todas as coisas novas assim que surgirem será mais empoderador e produtivo do que você imagina. Quando relacionamentos e organizações têm o hábito de capturar. O que acontece quando todos os membros de uma equipe, em casa, departamento, família ou empresa, merecem confiança de que não deixarão passar nada? Para ser honesto, quando você conquistar isso, dificilmente pensará se as pessoas deixarão a peteca cair. Haverá coisas muito maiores e melhores para ocupar a sua atenção. Mas se as falhas de comunicação ainda forem uma questão, provavelmente haverá alguma camada de frustração e um nervosismo generalizado nas relações ou na cultura. Muitas pessoas sentem que sem vigilância constante e controle, as coisas poderiam desaparecer do sistema e explodir a qualquer momento. Elas não percebem que se sentem assim porque têm estado tão consistentemente nessa situação que a encaram como se fosse uma lei permanente como a gravidade. Mas não precisa ser assim. Ter que tirar a água de um barco furado prejudica sua capacidade de direcioná-lo e movê-lo adiante.
Observei isso durante anos. Boas pessoas que não incorporam esses comportamentos chegam ao meu ambiente e ficam chocadas. Faz 30 anos que vivo com os padrões de uma mente como água e limites claros e bem delimitados na minha caixa de entrada. Quando uma anotação fica solta na caixa de entrada de alguém sem ser processada, ou quando uma pessoa diz durante uma conversa assim: sim, vou fazer isso, mas não captura o compromisso de alguma forma, meu alarme dispara. Esse é um comportamento inaceitável em meu mundo. Há coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com o que não está no sistema. Preciso confiar que qualquer pedido ou informação relevante que eu propunha num e-mail, numa mensagem de voz, numa conversa ou numa anotação, vá para o sistema da outra pessoa a ser processada e organizada em breve, ficando disponível para uma revisão como uma opção de ação. Se o destinatário estiver gerenciando as mensagens de voz, mas não o e-mail e os papéis, então entendo que devo usar apenas esse meio de comunicação confiável. Esse comportamento deveria ser inaceitável em qualquer empresa que se importe em garantir que as coisas sejam feitas com o mínimo de esforço. Quando for necessária uma mudança, deve haver confiança de que as iniciativas para essa mudança serão tomadas de modo adequado. Qualquer sistema intacto só é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e muitas vezes esse calcanhar de Aquiles é a falha de agilidade de uma pessoa-chave para responder às comunicações no sistema. Noto isso especialmente quando circulo pelas empresas nas quais as caixas de entrada não existem ou estão abarrotadas e, obviamente, há muito tempo sem serem processadas. Essas culturas, em geral, sofrem de um caso grave de interrupcionite, porque não podem confiar que as comunicações são postas no sistema. Já encontrei executivo cujos calendários são insanamente cheios, mas que quando começam a responder os seus e-mails na hora certa, experimentam um alívio dramático dessa pressão. Quando sua equipe e outros profissionais recebem o que precisam em termos de feedbacks e decisões por esse meio virtual, não necessitam mais desse tempo frente a frente que antes tentavam conseguir em suas reuniões. Quando a cultura tem um sistema sólido no nível mais baixo de comunicação por papel, a clareza é palpável. Isso dificilmente é uma preocupação consciente e a atenção de todos é mais focada. O mesmo vale para famílias que instalaram caixa de entrada. Os pais, os filhos da babá, a faxineira ou qualquer pessoa com quem os membros da família interagem com frequência. Muitas vezes as pessoas riem quando digo que eu e a minha esposa muitas vezes botamos coisas nas caixas de entrada um do outro, mesmo quando estamos sentados a poucos metros de distância. Para ela, isso parece frio e mecânico. Além de ser um ato de educação com o objetivo de evitar interromper o trabalho do outro, a prática de fato fomenta mais cordialidade e liberdade entre nós, uma vez que coisas mecânicas estão sendo postas no seu sistema, em vez de se desviando nossa atenção do relacionamento. As organizações precisam criar uma cultura na qual seja aceitável que todo mundo tenha mais a fazer do que é capaz, em que seja inteligente em renegociar acordos sobre o que todos não estão fazendo. Infelizmente, não há como legislar sobre sistemas pessoais. Todo mundo deve ter seu próprio jeito de lidar com as coisas. No entanto, você pode responsabilizar as pessoas pelos resultados e por monitorar e gerenciar tudo o que surgir no caminho delas. E também pode dar a elas as informações desse livro. Aí, pelo menos, elas não terão a desculpa de deixar algo passar. Isso não significa que todos precisam fazer tudo. Espero ter descrito um modo de nos relacionarmos com o mundo baseado no conhecimento de que dá espaço para que todos tenham mais coisas a fazer do que de fato podem fazer. O ponto fundamental será facilitar um constante processo de renegociação com todos os envolvidos, de forma que eles se sintam bem em relação ao que não estão fazendo. Esse é o verdadeiro trabalho do conhecimento num nível mais sofisticado. Não há poucas esperanças de se chegar lá se você não tiver um sistema de captura consistente. Lembre-se, não há como renegociar um acordo consigo mesmo que você não se lembra de ter feito. E, sem dúvida, não pode renegociar com os outros acordos que as duas partes perderam de vista.
Quando o grupo de pessoas adotam coletivamente 100% do padrão de captura, ele tem um navio seguro para navegar. Isso não significa que esteja navegando na direção certa, nem mesmo que esteja no navio certo. Significa apenas que aquele onde estão, na direção que estão indo, está navegando com a energia mais eficiente possível.